paciente pode escolher se ele quer feita a prótese com a espuma cosmética e a meia, certo? Porque isso aqui, para dar mais aparência no membro da cadeira, certo? E é muito importante também o joelho, porque o joelho ele pode ser um joelho mecânico, ajudar na locomoção, nos terrenos que não são planos, certo? Para não ficar com desequilíbrio, certo? E agora os mais sofisticados são joelhos computadorizados, né? Que ele também são associados são vários tipos de combinações de marchas, né? Então, em determinados ambientes ele tem diversas variações de marcha. E não podemos esquecer também da articulação do tornozelo, certo? Do pé, que o pé pode ser um pé sache, que é esse pé, que a gente pode até mostrar para vocês, que é um pé sem movimento, certo? É um pé fixo, um pé sache, né? E também pode ser um pé articulado, certo? Isso também vai variar de acordo com o peso do paciente, as condições financeiras do paciente, se o paciente quer voltar às suas atividades profissionais ainda, certo? Dependendo também da profissão do paciente, né? E é isso. E também gostaríamos também de dizer os objetivos da fisioterapia, que a fisioterapia também é muito importante. Por quê? Porque ela oferece uma boa reabilitação funcional para o paciente, né? Porque também ensina a andar e ter equilíbrio. Porque faz com que o paciente volte às suas atividades, né? Que o paciente pensa que quando ele está sem a prótese, está amputado, ele não pode mais fazer nada. Ele é um indivíduo sem vida, na verdade, né? E ter toda a atenção, ter uma atenção no ajuste das próteses. Todo paciente que tem uma prótese, ele tem que sempre ter um ajuste. Porque o paciente, como no nosso caso clínico, ele é um paciente diabético. E o paciente diabético, como todo mundo sabe, não pode aferir ferimentos, não pode ter bolhas, né? Tem todas aquelas precauções. Por quê? Porque ele tem uma dificuldade de regenerações de tecidos, né? E ele fica cada vez mais, ele não pode ter esses ferimentos, essas lesões, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado. E também a gente o que eu lembrei agora, tem que botar o corpo bem hidratado. Tem que ter toda a hidratação, todo o revestimento adequado para o paciente também, ok? E aqui podemos mostrar para vocês que aqui, ó, é uma prótese que não tem essa espuma, certo? Não tem essa espuma, ela no caso ficaria desse jeito. Essa é uma peça da Ortoflor, certo? Do Dr. Montanino. E ela não tem essa espuma. Aí o paciente pode escolher a espuma ou não. Ok? Aí a metodologia do nosso trabalho é uma metodologia ativa. O local foi na Ortofor, projeto ortopédico. A nossa coleta de dados foi justamente visitando essa oficina ortopédica, no caso do Ortofor, entrevistando o paciente amputado, que é o paciente que a gente acabou de citar, e também fizemos outras entrevistas com os pacientes aqui na Ortofor. Já os nossos aspectos éticos foi salvaguardado, os princípios éticos desse estudo, com as leis, com os legais da autonomia, da beneficência, da justiça, tudo dentro da norma da recomendação da resolução da número 196, do 96, do Conselho Nacional de Saúde. Vou falar sobre o caso clínico que a gente pegou. Era um paciente, como a Cíntia já falou, até diabético. Ele tinha 60 anos, do sexo masculino. Ele teve problema vascular, tendo como diagnóstico clínico amputação da tíbia, da parte superior do membro esquerdo, ocasionado pelo trabalho dele. Ele teve como diagnóstico médico a amputação da perna. Ele por enquanto está usando prótese convencional, mas está em fase de experimento, assim, de fase de prova, né, para ver se a órtese está bem encaixada, se não tem algum problema. Ele apresentou pele um pouco desidratado e um pouco de edema. Os tratamentos fisioterapêuticos que devem ser apresentados com a pessoa amputada devem ser mobilização patelar, alongamento do tríceps sural e musculatura encurtada, né, para que o paciente não sinta dificuldade na deambulação, fortalecimento do quadríceps também, que é muito importante para a
infravermelho para ajudar na coluna de edemas, de ferimentos, coisas assim. E fortalecimento de todos os músculos em membros inferiores direito, né, para que ele também haja força muscular no membro direito, para que ele tenha um equilíbrio. Não fique forçando tanto só para o lado da prótese, como também não só para o lado da perna que não foi amputada. E também o uso da corrente pulso. Para melhorar o atendimento a todos os pacientes, e o paciente não passar um ano esperando uma prótese, ou então perder as suas medidas, porque o ponto ele pode atrofiar e a prótese que ele tirou as medidas não vai servir mais de nada. Deveria se aumentar o atendimento do SUS nas clínicas ortopédicas. Também deveriam se criar centros de reabilitações para treinar o paciente a usar a prótese. Pode levar a prótese do paciente e esperar o treinamento sozinho, já que é o primeiro contato que ele teve com a prótese, ele não vai conseguir, como foi o caso daquele senhor do Nando. A amputação corporal é um tipo de amputação bom para a reabilitação com a prótese, mas tem suas limitações. Não deve ser enfatizada a reabilitação com a prótese de processo contínuo para deixar o paciente independente da amputação para ele poder voltar às atividades normais. Vocês têm mais alguma coisa a dizer da experiência que vocês passaram, né? Agradecer, né? Olha, você que trabalha na Autofon, toda sexta-feira a gente fazia esse trabalho. Toda vez a gente vai lá dando conta foi essencial pra gente, né? E agora com essa prótese que a gente estava nem esperando, né? Foi atencioso, paciente, foi nota 10, certo mesmo? Comando ele foi a gente agradece também, né, por ter trazido a prótese para a gente divertir. E o trabalho foi assim, foi como uma experiência mesmo, viva pra gente na cadeira de protesiólogo. Acho que foi bem interessante. Porque a gente também viu ali o que o paciente passa, né? Porque a gente também vê ali o que o paciente passa para ele se reabilitar, como é difícil para ele, como é importante o nosso trabalho. Várias dificuldades sociais, né? Dificuldades, né? De também física, o acesso, né? Até um aluno estava falando que tem dois cadeirantes para subir no ônibus. Quando o motorista veio com o ônibus que tinha lugar para dentro com cadeira, o motorista não sabia como montar a cadeira no ônibus, né? Então a dificuldade que o paciente, o deficiente físico enfrenta, né? Melhorou muito, mas ainda tem muito que melhorar, né? Vocês estão de parabéns, agradecer, né? No meu nome, da Ortofó, né? O Montaninha também, que gentilmente está recebendo sempre os alunos cada semestre, a equipe também que se esforçou, né? O trabalho está ótimo, vocês estão de parabéns. Obrigada. Vamos bater alguma forma. Vamos bater foto, a professora é igual a